Saudações longevos, como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo um mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago. Ele é sociólogo, ele é filósofo, ele é professor de yoga e meditação e ele é pesquisador do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito, CEPAR. Felipe Carvalho, que além de tudo também é superdotado, né, Felipe? Como é que você está? É isso aí. A honra é minha. Agradeço o convite. Muito obrigado. É legal que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conhece de grupos, né? E eu sei É. que você tem um conhecimento muito grande sobre filosofia e sobre yoga também. E a gente vai conversar aqui sobre como é que a filosofia, como é que yoga, como é que a meditação favorece a nossa longevidade. Mas primeiro eu queria saber o que te levou nesse caminho de sociologia, de filosofia. Conta um pouquinho da sua história. É bem heterogêneo, assim, né? A forma como... as minhas pesquisas, elas vão para tudo quanto é lado. Talvez isso seja um pouco até característica da superdotação, né? Eu tenho interesses muito diferentes e tudo. E conseguir juntar conhecimentos que parecem muito diferentes, né? Então, eu comecei, meu interesse por religiões, por espiritualidade, tudo, é desde que eu me entendo por gente, assim, né? A minha, eu sempre quis entender primeiro quem é o ser humano. Isso me levou a pesquisar as coisas além também do ser humano, né? O que filosofia ocidental chama de metafísica, né? E tudo. E acabei caminhando para essa área das religiões, né? Eu comecei, na verdade, a minha vida acadêmica na sociologia, estudando sociologia política. Eu acho que foi assim uma forma de poder entender as relações dos seres humanos, né? Achava que a sociologia me daria assim as respostas que eu estava procurando, mas foi excelente também porque ela me ensinou que eu provavelmente não acharia resposta, mas me ensinou a fazer as boas perguntas, né? Eu continuo um pouco com essa cabeça, assim, de parar de achar as respostas, mas de achar as boas perguntas. As boas perguntas, elas vão me guiando, certamente, pelo um bom caminho, assim, intelectual. E, e aí eu queria mais, e me deparei com o yoga. Fui para um retiro aqui perto de Brasília, aqui em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, e fiquei encantado. Eu percebi assim que a filosofia do yoga, a filosofia védica, a filosofia oriental me daria assim uma abertura imensa, sabe? No sentido de pesquisa mesmo, de ir atrás de quem nós somos e tudo. E aí fiquei muito interessado por isso, né? Pela filosofia do yoga. Então eu sou professor de yoga, mas eu digo que eu sou professor de filosofia do yoga, da filosofia oriental, sabe? E acabei, pela entrada que eu tive na sociologia, me aprofundando em filosofia ocidental, né? E pela entrada do yoga, pela filosofia oriental, mas mais védica. Quando a gente fala oriental, é muito grande, né? Oriental o quê, né? Então gosto de chamar de filosofia védica, que é a filosofia que vem dos Vedas, né? Que são aqueles 4 livros, são os 4 livros conhecidos mais antigos do mundo e que deram origem a várias vertentes da filosofia, do yoga, do tantra, do vedanta, o hinduísmo, o budismo, tudo isso é filosofia védica. E o que eu fiz no final das contas agora, pelo menos nos últimos anos, é estudar a conexão entre a filosofia ocidental, a sociologia, a antropologia, a linguística, a história, com a filosofia oriental e também a filosofia, a sociologia, a história do Oriente, que tem muito a ver, né? A filosofia ocidental, as nossas ciências em geral, elas só são o que são por conta do Oriente. A gente não para pensar nisso, a escola não ensina isso para gente, mas a conexão Ocidente-Oriente, ela é desde sempre, obviamente, né, pelo comércio, mas também mais para frente por conta da própria filosofia, né? A gente pode aprofundar isso mais para frente, mas
Por exemplo, Alexandre o Grande, que era um grego da Macedônia, foi fazendo suas conquistas para o lado do Oriente, ele era aluno do Aristóteles, né? Então ele foi levando a filosofia aristotélica para o Ocidente, para o Oriente. Ele foi conquistando, chegou até a Índia e tudo. E Alexandre ia levando também, ele era um erudito, né? E tanto que ele criou a Alexandria e a biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria, que depois foi perdida, infelizmente, mas esse conhecimento aristotélico e platônico né, do Aristóteles e Platão ficou ali pro lado de lá, e os grandes pensadores se aproveitaram muito, né, desses filósofos, desse conhecimento, e todas as conexões históricas entre Ocidente e Oriente foram enriquecendo os dois lados até chegar na gente. Só que eu entendo que o fato de a gente ter uma história muito eurocêntrica, o fato de a hegemonia, né, da nossa da nossa epistemologia, né, do jeito que ela é hoje, o capitalismo e tudo ter acontecido no Ocidente, a gente não fala mais sobre essa conexão. Então é uma coisa que eu tento fazer, né, juntar Platão e Yoga e por aí vai. É uma conexão muito complexa, né? Você falou de Alexandre, eu lembro de uma história de dois guerreiros do Alexandre, que estavam seguindo Alexandre. Eles escaparam e se refugiaram e foram para acho que eles se enamoraram de mulheres persas e foram para um lugar reduto lá nos altiplanos da região lá da confluência lá da China com Índia e mais ou menos Nepal, essa região. E aí surgiu o povo Hunza. Eu acho que a origem do povo Hunza, que é um povo que foi considerado, acho que 1940, um povo longevo. E ele vivia nesses altiplanos e diziam que essa comunidade do Hunza, eles não tinham doenças, eles não sabiam o que era doença, porque eles estavam separados da humanidade. E você falou também dos Vedas, né? A gente vê que a raiz da nossa humanidade é uma cultura de 5.000 anos, por aí, né? E, Por e, a- aí. e tudo veio de lá, né? Veio o hinduísmo, veio o budismo, todas as religiões antigas, e aí derivou tudo que nós somos. E a gente está voltando, né, até resgatando esse conhecimento da humanidade milenar. E eu sei que tem muitas pessoas que eu entrevisto aqui que estão realmente, até na medicina a gente está procurando conhecimentos. Ayurveda, né? O Ayurveda, é. Eu até entrevistei um médico, esqueci como é que é o nome do médico Ayurveda, ele foi um dos nossos entrevistados. E realmente, o único brasileiro que é médico do Ayurveda. E a gente fala muito sobre isso, a gente está resgatando realmente esse conhecimento milenar. E você também ficou fascinado nessa área da filosofia, né? E você procurou desvendar o ser humano em si. Foi isso. Exatamente, exatamente. É até interessante isso que você disse, assim, porque por exemplo, o Alexandre, né, a grande briga do Alexandre o Grande, ele virou o Grande depois que ele derrotou a Pérsia, que era, né, o maior império, né, naquele momento, e os médicos persas eram muito, a medicina persa estava muito à frente, né, da medicina ocidental, e assim ficou por o resto da história até a modernidade, até recentemente, né? Tanto que o Avicena, né, um grande médico, ele falava sobre longevidade também, mas entendia a longevidade de uma forma mais natural, né? Os antigos até o Renascimento e tudo, eles não queriam interferir muito na natureza das coisas, né? Então a gente começou a falar mais sobre usar tecnologias a nosso favor, em termos de saúde, longevidade e tudo mais recentemente, né, tudo. Mas eu entendo que esse resgate da filosofia oriental, filosofia védica, ela é muito benéfica para a gente. A gente seria mais avançado em termos tecnológicos, em termos da medicina e tudo, se a gente tivesse feito esse intercâmbio mais cedo. Obviamente que a gente não podia fazer isso mais cedo por problemas
né, de a gente chegar lá, de comunicação e tudo, né? Mas com a colonização da Índia, né, pela Inglaterra no século XIX, né, 18, 19, e também que foi mais ou menos o que marca o começo do capitalismo hegemônico mundial, né, depois da Revolução Industrial ali na Inglaterra, que esse intercâmbio começou a ficar muito forte. Foi quando aí o yoga começou a vir para o Ocidente, foi quando os ocidentais começaram a estudar a Índia, a China, né, todos esses países, e a gente começou a fazer um intercâmbio mais forte. E hoje eu entendo que a gente, o Ocidente está muito desenvolvido tecnologicamente, mas no sentido das tecnologias para lidar com a natureza, e não com a natureza humana, né? A gente está, né? Se você quiser, a gente consegue ver Marte. A gente tem um robô lá em Marte filmando e tudo. A gente já foi na Lua, mas a gente não sabe quem a gente é, né? É assim que eu entendo. Isso é uma pergunta que ela fica sem resposta se perguntar para alguém, né? Quem é você? Né? A pessoa vai falar o nome dela, vai falar a idade dela, vai falar a profissão dela, mas é uma pergunta irrespondível, porque a gente não sabe quem a gente é. E entendo que isso é um problema. A gente está vivendo para fora, né? A gente está vivendo para fazer as coisas para fora. Mas o nosso mundo interno, ele está muito, entendo que ele está muito deixado de lado. E acredito que a filosofia oriental, ela é o lugar onde a gente vai achar as melhores respostas para essas perguntas de quem nós somos, entende? Muito pela filosofia mesmo, pela parte intelectual da coisa, pela parte racional, as respostas que são dadas linguisticamente e tudo, mas muito mais pela tecnologia de práticas, né? A filosofia oriental, ela é muito prática, ela não existe só para a contemplação, ela existe para que todas as respostas que a gente tem, né, nas nossas perguntas, nas nossas respostas, nas nossas pesquisas, servem para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente se conheça melhor e para que a gente tenha mais saúde existencial, mais saúde mental, mais saúde espiritual. Então, existem as técnicas, a tecnologia para que isso aconteça. Meditação, yoga, posturas, respiração, e por aí vai. Então, eu acho que esse intercâmbio vai ser maravilhoso. Seriam técnicas de autoconhecimento, né? Você meditando, você começa a se interiorizar e se conhecer, sair dessa parafernália que existe no nosso mundo, e a gente está sempre com alguma coisa, tudo externo, né? E você tá dizendo que voltando para o nosso interno, a gente vai ter mais a nossa conexão, né? A gente vai se conhecer melhor, né? É isso? Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né? Sobre esse povo. Eu esqueci, eu não peguei o nome Hunza, desse povo, Hunza. desses Hunza. E você falou uma coisa que isso acontece quando a gente pesquisa outras sociedades, outras línguas que não as nossas. Nas línguas, a gente só dá nome para as coisas que existem, né? Para as nossas experiências, né? Então existem sociedades que elas não têm nome para necessidade, entende? Para falta. Eu acho isso muito interessante. Não existe a tradução da palavra falta, por exemplo. Não existe a tradução da palavra necessidade, porque para eles já tem tudo que eles precisam, né? A gente não, a gente cria necessidades a cada momento, né? Isso faz parte dos nossos sistemas, né? A gente precisa criar necessidades para a gente poder funcionar em termos de trabalho, em termos de tudo isso. E para o conhecimento velho, uma coisa, por exemplo, que existe na filosofia e na pesquisa do yoga é que existem vários nomes para a mente, por exemplo. Né? A gente só tem um, porque a gente não tem a necessidade de ficar perguntando, ou ficar entendendo o que é a mente, o que acontece na mente, para onde vai a mente. A gente não quer saber disso. A gente quer saber o que tem para fora. A gente quer dar nome para, né, para Marte, para Plutão, para a indústria, para a fábrica e tudo. A gente não quer saber sobre a gente, né? Então a gente só tem um nome para a mente. No conhecimento oriental védico, a língua sânscrita, né? Ela tem vários nomes para a mente, porque eles querem
é dominar a mente, entende? A gente quer dominar a natureza, né? O sistema védico quer dominar a mente. Então, o que é que faz com que a gente não tenha a qualidade de relação com a gente mesmo que poderia ter, né? Eu estou falando de saúde, né? Falando de saúde mental e tudo. É a nossa relação com a nossa mente. A gente não sabe lidar com ela. A gente tem uma mente compulsiva. Isso aí, eu falo isso sem medo de errar, porque você pode pedir para qualquer pessoa parar de pensar que é impossível, né? Então a mente, ela toma decisões para você, né? Inclusive na hora de pensar. E para mim, né? A gente então assim, para de pensar, não tem como. Então a nossa mente está funcionando com vida própria, né? Então essa tecnologia serve para isso, para a gente poder dominar essa parte nossa que cria barulho interno, que cria sofrimento, né? Como consequência desse barulho interno, que revive coisas que a gente não precisa reviver, que existe em outro lugar que não seja no aqui e no agora, né? Que é onde está o sofrimento, né? No passado ou no futuro. Então a gente revive coisas do passado, a gente se preocupa com o futuro, né? Ou seja, coisas que não existem mais ou coisas que não existem ainda, né? A gente não está vivendo no presente, que é onde só pode estar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? É lógico que a gente aprende com o passado e planeja o futuro, mas o nosso viver, a nossa energia, ela tem que ser posta no presente. É isso que a gente aprende com meditação, é isso que a gente aprende com o domínio da mente, com estar presente, né? Que é uma outra forma de dizer isso, né? Então a gente se interioriza para isso, a gente medita para isso, a gente olha para dentro exatamente para isso, para poder ter uma conexão com a gente, ter mais domínio da gente e das nossas capacidades, inclusive a de pensar. É, você como superdotado e como pesquisador, a tua mente fervilha, né. Eu sei porque eu também gosto de pensar muito, às vezes eu tenho às vezes até dói, não sei se você percebe isso, até dói o cérebro de tanto que fica aquela conexão, a gente tem muita sinapse, tudo isso realmente fervilha e a gente tem essa inquietude, né. E realmente a meditação ela acalma um pouco, às vezes tem várias formas de meditação. Eu vou falar sobre 2 que eu gostaria que você falasse. Você falou sobre você estar conectado, talvez seja a mindfulness, né, e também sobre a meditação transcendental. Qual que é a diferença entre esses 2 tipos de meditação, para quem não sabe muito sobre meditação, e quais os benefícios, né, você pode resumir aqui para gente? Bom, realmente, para mim, meditação ela é uma prática necessária, assim como escovar os dentes, para todo mundo. Você, escovar os dentes é limpar os dentes, meditar é limpar a mente, né? E para mim, como você disse, minha mente realmente fervilha, sinapses o dia inteiro, conexão o dia inteiro. E o que é engraçado, né? Quando eu vou meditar, a minha mente ela faz um esforço muito grande para não deixar isso acontecer. Isso acontece mesmo em todo mundo. Ela realmente parece ter vida própria e parece que está brigando pelo poder, sabe? Então, quando você vai meditar, ela fica ali. Então, é quando eu tenho assim tenho excelentes insights, sabe? Aí eu falo, não, eu não posso meditar agora, eu tenho que escrever esse insight, mas eu sei que é um certo boicote da minha mente para que eu não saia dela, entende? Então, assim, a meditação, ela não é só a gente sentar com a coluna ereta e em posição de lótus e tudo. Meditação é a gente estar acostumado com uma certa firmeza de estar no aqui e no agora, entende? De, de estar conectado consigo mesmo. E aí a gente começa a perceber, quando isso acontece, que existem dentro da gente várias inteligências, várias motivações. As motivações elas partem de lugares diferentes da gente. Não é só da mente, não é só racional. Esse é o grande erro, eu acho, que a filosofia ocidental e a nossa mente ocidental ela conta pra gente, que penso logo existo, né, do Descartes. O Descartes foi um filósofo do século XVI, falou isso, penso logo existo. Então, eu só existo porque eu penso. Não, tá longe disso, né? A gente se acostumou com essa ideia de que
os nossos insights, elas partem da nossa racionalidade. E quando a gente está conectado com a gente percebe que os nossos melhores insights, eles partem de outros lugares, que não é a mente racional, né? E a mente racional, ela recicla, ela lembra, ela traz coisas que você já viu, que você já experimentou, e vai ali fazendo outras conexões com outras coisas que você já viu e já experimentou. É uma máquina de reciclagem, uma boa máquina de reciclagem, que tem um papel importante. Mas existe uma parte nossa que ela é mais intuitiva, eu gosto de chamar de intuitiva, e ela diz mais sobre a gente do que qualquer outra parte nossa, do que mais sobre, né, diz mais sobre a gente do que o nosso cérebro, do que tal. O que é isso na prática? Essa parte nossa que diz o que faz bem pra gente, para onde a gente quer ir, para onde a gente não quer ir, né? Quais são as minhas verdadeiras necessidades e não as necessidades do mundo, do outro, etc. Então, essa é uma parte nossa que existe para além da mente, ou antes da mente, ou depois da mente. Eu não sei como é um jeito bom de falar isso, mas ela só existe, a gente só consegue ouvir quando o barulho cessa o barulho mental, né? Então você imagina a imagem que eu vejo é a gente andando com um trio elétrico do nosso lado, com uma música altíssima, e a gente está tentando ver dentro da gente o que a gente quer, mas a gente tentando conversar com alguém não consegue ouvir, porque tem aquele trio elétrico. O trio elétrico é a nossa mente. O negócio é baixar o volume ou deixar o trio elétrico ir embora para a gente poder ouvir melhor. Olha, é fantástico que você falou, que eu comecei a pensar. Eu acho que momentos em que eu sinto isso são aquele momento um pouquinho antes de adormecer ou quando a gente está acordando. Sabe quando você começa a acordar, que você ainda está naquela fase que você ainda não está totalmente acordado, ali vem os insights, né? E a gente consegue. E é legal também, uma coisa que eu faço muito é quando eu tenho algum problema, alguma coisa que precisa solucionar, e eu durmo pensando naquilo, quando eu acordo, nesse momento vem a resposta. É É tipo uma verdade. meditação. É, com certeza, assim, eu tenho a impressão de que esse estado meditativo, assim, pela experiência com as práticas mesmo, eu tenho a impressão que esse estado meditativo, ele é como se fosse o nosso estado natural, de todos nós, né? Não existe nenhuma pessoa especial nesse sentido. O problema é que a gente não sente esse estado, a gente não escuta esse estado, porque a gente não chega nesse estado, porque a gente está dando voz para esse trio elétrico, que é a mente. A gente está aumentando esse volume, né, a cada momento, né? Então, a gente acessa esse estado de meditativo de vez em quando, mas a gente acessa mesmo. No seu caso, é antes de dormir, logo depois de acordar, porque a mente ainda não está ativa, né? Ela não está ainda funcionando, não tem tanto estímulo. Mas, por exemplo, quando a gente está com uma pessoa que a gente ama de verdade, que a gente confia, né, que a gente pode entregar aquele momento para aquela pessoa, que a gente pode, que não existe passado, não existe futuro, não existe nada fora dali, né? É gostoso, é um momento, né, de relaxamento. Eu sinto que esse é um estado meditativo também, sabe? É um estado do aqui e agora. Você não precisa estar em nenhum outro lugar que não seja aquele, sabe? Você está viajando às vezes, num pôr do sol, um momento especial, assim, que você quer estar naquele momento. São momentos meditativos, a gente acessa esse lugar. Então, o que a gente, professores de yoga em geral, querem fazer, professores de meditação querem fazer, ou pessoas que lidam com isso? É acostumar as pessoas a estarem nesse lugar mais tempo possível, né? Eu vou falar diferente. É colocar as pessoas nesse lugar o mais tempo possível, em termos de quantidade mesmo, para que a gente se acostume com esse lugar, que a gente goste desse lugar, que a gente se sinta confortável nesse lugar de relaxamento, entende? Mesmo que o mundo esteja pegando fogo, o nosso mundo esteja pegando fogo, as coisas estejam bombando, eu preciso ter tô cheio de problema para resolver. Tudo bem, você vai resolver melhor ainda num estado de relaxamento, o maior relaxamento possível, né? E no mundo moderno, a gente se acostumou a estar naquele estado de estresse 24 horas por dia. O corpo estressado, né? A mente estressada, para que a gente acha que a gente acha que esse é o estado, o melhor estado possível para solucionar questões, né? Isso é mesmo disse. Você resolve um problema melhor
quando você não está nem pensando nele, às vezes, né? O nosso corpo já A tem. mente, ela A mente tem a resposta, não é isso? é o nosso corpo. Eu prefiro o que você disse. O nosso corpo tem as respostas. O contrário, a mente, ela ameaça a gente. Ó, se você parar de pensar, você não vai arrumar a resposta. Mas aí quando você Mais desliga a profundo. mente, Que legal. Agora me fala, eu fiquei curiosa quando você falou que no Ayurveda, né, tem nomes da mente. Você consegue nomear alguns, assim, para a gente entender? Ah, porque a gente só tem esse nome, né? sim, sim. Bom, por exemplo, no Ayurveda não, no sânscrito, né? Sim. Que é o idioma. Tem Chitta, por exemplo, que é a mente, essa mente que a gente está falando, que é mais consciência, né? Um jeito melhor de traduzir seria consciência. Tem Buddhi, que é uma forma, que é mais ou menos a mente a mente que soluciona, sabe? Mas uma mente desconectada desse barulho mental, sabe? Tem Vritti. Vritti é a nossa parte mental que não para. Vritti são os barulhos mentais. É como se fosse a superfície de um lago, a superfície de um lago, né? Quando está ventando, tem aquelas ondinhas. Uma Isso é vibração. Vritti. É. Então, assim, existem, né, Sutil, né, diferentes gente? nomes, assim. É, para gente que só tem um nome, fica mais sutil essa diferenciação, né? Que para eles deve ser tão natural, né? Tão óbvia, né? Exatamente. É, É igual branco, por exemplo, para um esquimó, né? Para a sim, gente é só branco, para eles os são tons. várias cores diferentes. Muito legal. E vamos falar um pouquinho sobre longevidade. Você estava falando hoje de manhã comigo sobre um filósofo que você pesquisou. Me Francis fala um Bacon? pouquinho. Francis Bacon, fala a relação dele com a Sim, longevidade na filosofia, né? Que é a tua área. sim. Vamos lá, o Francis Bacon, ele é um filósofo do século XVI, que marca a mudança basicamente da epistemologia da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ele está ali junto com o Renascimento Cultural, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né, nas artes, na parte da filosofia no Ocidente. Francis Bacon é uma das pessoas mais importantes ali. Porque o que acontece? Né, até a Idade Média, até ali ao início da Idade Moderna, a gente era. Existe um monopólio do pensamento, né? O monopólio do pensamento era religioso, né? Então, as coisas que existiam, inclusive a nossa vida e a nossa morte, elas eram ditadas por Deus, né? E o Francis Bacon, ele tinha, os renascentistas em geral, né, eles queriam trazer de volta para o ser humano o, o centro, digamos, o ser humano voltou a ser o centro da epistemologia, do pensamento, da natureza, né? Então o ser humano faz parte da natureza, ele não é só uma criação divina. Então o Francis Bacon, ele foi um filósofo que começou a entender que o ser humano pode e deve controlar a natureza. E ele foi o criador do método científico, né? Então a ciência começou ali por causa dele e por causa disso, por causa desse pensamento, né? Então podemos controlar a natureza e devemos. Como que vamos fazer isso? Né? Como que a gente vai fazer isso? Então ele começou a criar um método para que isso acontecesse e óbvio que isso foi é, melhor adaptado e mais bem pensado pelo René Descartes, né? Que é um discípulo do Francis Bacon. Francis Bacon é o autor da famosa frase saber é poder, né? E depois Descartes veio e falou penso logo existo. Então o poder, né, do ser humano enquanto digamos espécie hegemônica da natureza era o saber, era a intelectualidade e tudo. Então por causa disso nós poderíamos intervir, inclusive para a nossa saúde e para que a gente viva mais, né?
Eu entendo que, ou seja, isso era um pouco diferente, isso era bastante diferente da Idade Média, né, que tinha acabado ali naquele momento, e diferente também dos antigos também, né? Então a gente tinha Hipócrates, eu falei do Avicena. O Avicena não é antigo, mas ele também tinha o pensamento que tudo bem, precisamos de saúde, mas não precisamos intervir no tanto que a gente vai viver, né? Então foi uma quebra de paradigma nesse momento. Assim, o Renascimento foi uma quebra de paradigma geral, né? Então assim, começamos uma nova era que dura até hoje, né? Depois vem o Iluminismo e tudo, Sim. e dura até hoje, né? E você falando, eu lembrei, né, nas artes também começou a ser o corpo humano a ser mais definido e começaram também a fazer as autópsias, né, que eram proibidas naquela época e conhecer o corpo humano por Exatamente. fora, por dentro, toda a anatomia. Realmente foi uma época que o corpo foi é, o, o que era a procura na época, né, de você, o ser humano, né, o corpo humano mais conhecido, né? Como parte da gente, né? O corpo também é parte da gente. Ele não é só algo que, que vai ser, ou seja, o pensamento religioso em geral, né? Existem ali no conhecimento védico, por exemplo, o que destoa disso que eu vou dizer é o tantra, né? O tantra ele recebe também o corpo como algo sagrado, né? Mas assim, na Idade Média ali, o cristianismo daquele momento, ele entendia que o corpo era uma dificuldade, era um problema, né? Então assim, o prazer, por exemplo, era um problema para você chegar no céu e por aí vai. Já com o Renascimento quebra isso de fato, né? Então, então ali as pinturas têm ali o ser humano no centro, a coisa que ela, né, e mostra a beleza do corpo humano, com tudo, né? Então, a escultura Davi ali, por exemplo, né? O Leonardo da Vinci era um que fazia dissecação, né, de cadáveres para poder queria entender a anatomia e pintar a anatomia de um jeito mais fidedigno possível e com a fidedignidade mostrava a beleza, né? Sim, perfeito, Então é. era algo que a gente tinha mesmo já. Sim. E aí, como é que evoluiu a humanidade? Você trouxe aí, resgatou as culturas milenares, né, que você conhece bastante, e agora você está fazendo pesquisas. As suas pesquisas são voltadas mais para que área, assim, para eu ter uma ideia? Então, eu continuando mais ou menos essa conversa histórica, eu entendo que a gente chegou num momento em que a gente, como eu disse, conhecemos muito das tecnologias físicas, naturais e tudo, mas pouco sobre a gente mesmo. Então, no que se refere à saúde, eu falo isso como filósofo, obviamente, né? Não sou médico, mas creio que a nossa maior questão nesse momento é a saúde mental, né? Isso é o que define nesse momento, e a gente tem um problema sério de saúde mental, uma epidemia de depressão, de ansiedade. A gente sabe que isso é um problema, né? A gente vê isso, todos nós vemos isso nos nossos círculos, né? Então, assim, a gente não. O que a gente precisa atacar para ter né, qualidade de vida, entendo, principalmente hoje, é a saúde mental. As minhas pesquisas, elas têm muito a ver com uma coisa, talvez seja uma coisa um pouco mais existencial, sabe? A forma como eu abordo tudo isso. Tanto né, as minhas pesquisas quanto as coisas que eu compartilho, né? Então, eu estudo bastante filosofia existencialista, né? No caso da filosofia ocidental. Para poder, eu quero ver o que essas pessoas, os grandes filósofos do existencialismo, estão dizendo sobre quem somos. Porque eu acredito que o nosso problema de saúde mental ela tem tudo a ver com a nossa desconexão da gente mesmo. Eu acho que a gente está desconectado de quem a gente e principalmente a consequência disso principal seja que a gente esteja desconectado das nossas necessidades, entende? A gente não sabe o que a gente precisa. Eu tô falando assim, a gente como indivíduo, eu como indivíduo, não sei o que eu de fato preciso. Isso é uma confusão na minha cabeça. Se você perguntar para mim o que eu preciso, eu vou sair
listando algumas coisas, mas será mesmo que essas coisas vão me preencher, sabe, como pessoa mesmo, lá no fundo, profundamente? Ou será que essas necessidades elas foram imputadas a mim, sabe? Tanto pelos, né, pelas instituições, igreja, Estado, família também. Ou será que eu sei bem mesmo o que eu quero e vou atrás do que eu quero, né? A gente tem uma crise de propósito, né? Você vê as pessoas falando, nossa, não gosto do meu trabalho, isso não me preenche, as minhas amizades não me preenchem, mas as pessoas continuam lá, né? Porque não sabem para onde ir, entende? Então, Entendi. é mais ou menos isso, assim, as minhas pesquisas mais ou menos têm a ver com isso. Super interessante, É só porque isso, né? É é, bastante coisa. é muita coisa. Então, é assim, mas a base, pelo que eu entendi, se me corrija se não é isso, é que você precisa saber o que você quer, porque a pessoa pode se tornar insatisfeita porque nunca está conseguindo chegar em algo que ela também não sabe o que ela quer. E isso está aumentando os problemas de saúde mental, porque realmente você tem que se conhecer mais e hoje em dia está sendo cada vez mais difícil você se conhecer. Você está naquela experiência, então você ouve a pessoa falar, para ser feliz tem que ser isso, tem que acontecer isso, e de repente aquilo é felicidade para um, mas não é para você, né? Então você fica sem Exato. se conhecer. Então, na verdade, a base na tua concepção, nas suas experiências de pesquisa, de você ter melhor saúde mental, seria você aprofundar no seu autoconhecimento. Se- Autoconhecimento, essa é a palavra. Autoconhecimento. Autoconhecimento é. Porque, veja, e vamos falar assim, também uma disciplina que eu ando estudando muito é a psicanálise, né? Para psicanálise, a gente precisa, a gente tem um instinto, uma pulsão, uma necessidade de amor. Só que não é qualquer amor, é o amor Eros, né? Eros na mitologia era filho de Ares. Ares é o deus da guerra, né? Ou Marte na contraparte romana. Eros é filho de Ares, deus da guerra e deus do impulso, com Afrodite, deusa da beleza. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo. Eu acho que o Freud teve assim uma sacada maravilhosa, porque Eros ele é a mistura do impulso, da, 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 da guerra, do impulso, com a beleza, entende? Então, é um amor que eu gosto de chamar de amor potência, sabe? Para o Freud, é impossível ser feliz, ser pleno, estar bem consigo, se a gente não consegue lidar com o nosso amor potência. Colocar o nosso amor, esse amor especificamente, com o amor potente, né, colocar ele para funcionar, entende? É o que faz a gente viver, é o que faz a gente criar, né? Então é o mesmo, ou seja, Eros, né? Ou seja, a gente tende a limitar essa concepção do Freud na sexualidade como um amor erótico, mas é a mesma energia, a energia da criação, né? A gente cria vida isso, Seria uma a gente cria paixão? uma outra vida. Não é paixão, porque a paixão vem de patos, né? É mais da patologia. Mas também faz parte, a paixão eu acho que faz parte, né? Não é a paixão, mas faz parte desse viver eros, dessa potência, né? Porque eu entendo que é mais do que aquela coisa cega, apaixonada, né, que cria aquele estado temporário de cegueira. Ela cria saúde, muito mais saúde do que qualquer outra coisa. Obviamente existe a patologia, que são as neuroses e tudo, porque a gente não consegue lidar com o nosso amor potente, não consegue lidar com o nosso amor eros. A gente não consegue colocar o nosso eros para funcionar, porque existem todas essas questões que a gente está falando, as repressões, ou seja, a vontade do outro, às vezes, não corresponde com o que o meu eros quer.
né? O meu Eros quer determinada coisa e eu posso fazer determinada coisa porque não vai machucar mais ninguém. Então, por que não fazer? Porque uma outra pessoa vai se sentir, né? Vai ter problema, vai ter conflitos. E eu aprendi desde pequeno que eu devo segurar isso, que eu não posso, e não posso, e não posso. É o que Freud chama de castração, né? Então, a gente está segurando tudo isso dentro da gente. A gente nem sabe entrar em contato com isso. Nem a gente não sabe o que é isso. E eu entendo que não tem outra forma de saber o que é isso se não for autoconhecimento. Para onde foi? O que é o meu Eros? O que eu quero? O que vai me fazer se sentir pleno? O que tipo de criação no mundo que vai me fazer, né, me sentir pleno? Não sei, porque nunca fui ensinado que eu pudesse fazer isso, né? Isso tem tudo a ver com Tantra, isso tem tudo a ver com budismo, entende essa conexão que eu falei entre Ocidente e Oriente? O Freud, ele era discípulo de Schopenhauer, que era um filósofo alemão, do romantismo alemão, e o romantismo alemão, né, Schopenhauer, Nietzsche e tudo ali, eles leram muito o budismo. E o budismo fala muito sobre essas necessidades, sobre o que eu estou chamando de amor-potência, o que Freud chamou de pulsão erótica, né, pulsão no sentido de necessidade e tudo, e desejo. O budismo também falava sobre isso, falava sobre o desejo, né? Só que o budismo tratava isso de uma forma mais negativa. Para o budismo, o desejo causa sofrimento. Para o Freud também, de uma certa forma. Só que para o Freud é mais matizado, é mais complexo um pouco. Né? Para o Freud, o desejo causa sofrimento se ele for castrado, se ele for reprimido. Para o budismo, não. Para o budismo, todo desejo causa sofrimento, porque o budismo é uma filosofia contemplativa, né? Você pode sentar e ficar contemplando e não viver e afastar os seus desejos. Não é a nossa realidade, né? O Sim. negócio é a gente saber quais são os nossos desejos, quais são as nossas necessidades e lidar com elas. Eu É só achei muito, autoconhecimento. eu achei interessante que você falou, né? Que paixão vem de patos e realmente hoje em dia existe até um CID para isso que é considerada a paixão é considerada uma doença. Isso eu acho incrível, assim, uma coisa que é um conceito que eu conheci faz pouco tempo. Mas como é que você consegue? Então você falou que com autoconhecimento a gente consegue entender qual que é o nosso Eros. Mas esse Eros seria no sentido mais erótico mesmo, não como um ikigai, assim, um propósito, nada disso. Não como, que a paixão que eu estava falando era no sentido de paixão pela vida, paixão por algo que você vai fazer. Essa relação que você está dizendo é mais erótica mesmo ou vai além disso? Vai além vai a propósito, Sim, sim, vai além, vai bastante além da ideia que a gente tem sobre o erotismo, né? É mais no sentido psicanalítico mesmo de Freud, né? É, Freud também chama isso de libido, né, e tudo, mas é a nossa, digamos assim, é de onde vem a nossa vida, né? A nossa pulsão de vida. Ela vem dessa energia erótica mesmo, dessa libido, né? Da necessidade de criar. Então, veja, se é uma necessidade de criar, se é uma pulsão de criar, de fazer, de ver as coisas, né, sendo feitas, ela tem a ver com propósito também, certo? O que é que vai me. Qual é o meu fazer no mundo que vai me gerar plenitude, entende? Então, de fato, tem a ver com propósito e, na verdade, tem a ver com tudo aquilo que causa vida pra gente, né? Tudo aquilo que gera a sensação de vida, entende? É diferente da gente estar falando de depressão. Depressão é o contrário disso, né? Depressão é uma não vida, né? É uma coisa de você diminuir a sua energia, de ficar ali com a sua energia diminuída, né? Porque não vê o propósito de fazer, né, essa sua pulsão de vida não consegue sair, não consegue ser, né, não consegue ser transmutada em ação na vida, né? uma Então sim, biologia, tem a né? ver, é mais além. Seria assim aquele apelo biológico mais pungente de você criar, aí seria essa paixão que você está dizendo, e a contrapartida, a depressão seria você querer se desviar da vida, querer diminuir a tua vida, querer
anular a tua vida, né? Isso. Isso. É uma, é uma forma de defesa ali, né? De você diminuir a energia para você ficar ali no casulo, né? É diferente da vida. A vida é para fora, né? É uma coisa que vai para fora. E a questão, o problema é que todos nós temos essa energia de vida, essa pulsão de vida. Todos nós, né? A questão é que em algumas pessoas elas estão mais reprimidas, mais castradas e estão mais seguradas ali dentro, né? Por vários motivos, enfim. Mas ela está mais ali. Eu entendo que o nosso grande desafio como sociedade nesse momento é esse, de a gente criar meios de fazer, né, de fazer com que todos nós tenhamos a qualidade de vida, né, para fazer, ou seja, para fazer com que a gente tenha meios de fazer com que as nossas pulsões de vida elas sejam contempladas, sejam acolhidas, elas possam acontecer, né? E de outro jeito a gente vai continuar com esse cenário de saúde mental que a gente tem hoje. Então, pelo que eu estou entendendo, a tua pesquisa é voltada de aumentar, ajudar as pessoas a se autoconhecerem cada vez mais, porque aí você teria um desvio de vida para uma vida mais plena, para essa vida mais pungente, e você diminuiria essa tendência de algo mais de depressão, de você não ter tanta qualidade, felicidade na vida, né? Então, a raiz de tudo, a cura desses problemas que a gente tem, que nos afastam da vida, seria você ter maior autoconhecimento. É por aí, né? Exatamente. Eu acho que não tem outro caminho. E entendo que melhor forma, né, nesse momento das coisas que eu já vi, a melhor forma de a gente. Tem duas melhores formas para que a gente atinja isso. A primeira é terapia, né, com um bom psicólogo, um bom psicanalista, para a gente poder achar os caminhos dentro da gente, né, onde estão as minhas verdadeiras necessidades e por que que elas foram, né, cortadas e tudo. E entendo que a segunda melhor forma é silêncio, fazendo silêncio interno. É algo que algumas pessoas chamam de meditação. Entendo que só no silêncio a gente consegue, ou seja, diminuir esse barulho mental que a gente tem, diminuir a compulsão mental. Só assim que a gente vai conseguir atingir um nível de autoconhecimento para que a gente saiba e que a gente tenha coragem de ir atrás das nossas verdadeiras necessidades, porque precisa de coragem mesmo. As nossas verdadeiras necessidades, elas não são exatamente muito bem recebidas sempre, porque na grande maioria das vezes elas vão contra as necessidades de outras pessoas, né? Outras pessoas às vezes estão querendo que a gente resolva o problema delas, né? Porque todos nós estamos vivendo um pouco um estado de alguma carência desse amor eros, sabe? E a gente fica procurando o outro para poder resolver isso pra gente, né? E quando o outro não decide não resolver as nossas questões, resolver as questões deles, a gente reage, né? Então esse outro que está indo atrás, ele precisa de coragem. Entendo que só Nossa, no silêncio a gente vai conseguir isso. é fantástico o que você está falando, porque eu entrevistei semana passada a Leninha, do grupo lá dos Superdotados, também a psicóloga, a doutora Leninha, e ela fala sobre a coragem, né? Que é importante você ter essa coragem na vida, e também fala sobre esse autoconhecimento favorecendo a nossa vida, deixando a gente mais forte realmente e levando para a felicidade, né? É, é muito interessante. É interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente fala de coragem, a gente acha que é para matar um leão, para pegar um jacaré pela boca, mas como ela disse, e eu entendo que coragem é a coragem de ser a gente mesmo, sabe? Essa é a das coisas mais difíceis que existem, né?
a coragem de ser a gente mesmo, a coragem de ser vulnerável, a coragem às vezes, de ser fraco, a coragem de ser forte, né? A coragem de ter as nossas necessidades, dizer as nossas necessidades, expressar as nossas necessidades para as pessoas, inclusive colocar limites, né? Às vezes, quando a necessidade do outro está ultrapassando limites que são nossos. Enfim, essa eu entendo que é a maior, maior coragem possível que a gente pode, nos dias de hoje, que a gente pode expressar, que é a coragem de ser a gente mesmo. Eu entendo também, assim, porque eu tenho um filósofo que eu gosto muito que chama Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês do século XVIII. Ele foi basicamente o criador do existencialismo, né, que é essa filosofia que eu gosto muito. Então, John Paul Sartre de uma certa forma, é discípulo dele, Heidegger é discípulo dele. O Kierkegaard, ele fala que o nosso destino é tornar-se si mesmo. A gente não tem outro caminho que não seja o de ser a gente mesmo. Enquanto a gente não for o si mesmo, enquanto a gente não for a gente mesmo, a gente vai cair no que ele chama de desespero. Então ele tem um livro inteiro filosofando sobre o desespero humano. Isso no século XVIII. A gente está falando agora sobre epidemia de ansiedade e depressão, né? Então, seguindo esse mestre do existencialismo, não tem outra forma de a gente sair do desespero ou de alcançar algum tipo de plenitude, felicidade, saúde mental, se não for sendo a gente mesmo. Então, um pouco, é isso que eu ando repetindo, sabe? Muito legal. Agora, a gente está ouvindo muito nessa área da filosofia, várias pessoas falando sobre estoicismo. Você poderia falar para a gente o que que é e por que está sendo tão popular agora? O estoicismo tá bem popular mesmo, né? O estoicismo é uma filosofia da antiguidade que basicamente entendia que a felicidade era alcançada pela virtude, né? Então, pessoas virtuosas, a única forma, as pessoas felizes, só as pessoas virtuosas seriam as pessoas felizes, né? Então, eles têm, é uma filosofia prática, né? Uma filosofia para que a gente aplique no dia a dia. Tanto é que tiveram pessoas da vida prática, como, por exemplo, Marco Aurélio, um imperador romano, um grande imperador romano, eram filósofos estoicos. Então, se confundia um pouco isso, né? O que é interessante, é muito legal. Então, isso de fato tem voltado muito, voltou muito à voga, né? Esse tipo de filosofia. Eu acho muito interessante, é muito legal. Talvez, não sei, talvez por uma crise ética, talvez, dos nossos tempos, né? A gente está resgatando filósofos que falavam sobre virtudes e tudo. Talvez para ocupar algum espaço que a religião tenha deixado, né? A gente hoje em dia com redes sociais e tudo, a gente às vezes acaba vendo algumas mazelas, né? De instituições que a gente confiava e tal. Eu acho excelente, excelente que filósofos tão interessantes assim como Marco Aurélio, Cícero, tudo tenham voltado à voga. Na minha opinião, não é uma filosofia que embarca, que aprofunda nisso que eu tenho tentado aprofundar, né? Que é para além da nossa prática diária de virtude. Então, né, o que eles dizem é sobre a nossa prática diária de virtude, o que é excelente, né? Então, né, em termos de ética e tal. Mas eu, Felipe, quero mais. Né? Eu quero entender o que está por trás disso. O que leva a gente a não ser virtuoso, por exemplo, entendeu? Quais são, o que causa, ou seja, o que os traumas têm a ver com isso, o que o inconsciente tem a ver com isso, né? O que a nossa mente, todas essas instâncias mentais, elas, quais peças elas estão pregando na gente que estão impedindo que a gente pratique virtude. Assim, é interessante pensar porque, por exemplo, quando a gente fala yoga hoje em dia, né, depois da colonização da Índia e tudo, que o yoga veio para o Ocidente, a gente usa
aquela prática de yoga física como sinônimo de yoga, né? Fala assim, vou pro yoga. Então você já começa a pensar na pessoa fazendo asana, postura, etc, né? Só que assim, como eu disse, yoga é uma prática de 5.000 anos, ela é imensa, ela é uma ciência inteira, existe uma filosofia por trás, uma ontologia por trás, né? Um estudo de quem é o ser humano e tudo. Então, assim, na minha opinião, a gente empobreceu o yoga fazendo ele ser sinônimo de asana, né? De postura. Mas o yoga, as posturas que a gente pratica, né, numa prática, é um dos 8 passos do yoga, né? O yoga tem 8 passos, o yoga clássico, o yoga que a gente conhece. A asana, a postura, é o terceiro passo. A quarta é respiração, aí depois lá na frente tem meditação e tal. Os 2 primeiros passos do yoga são passos éticos, passos que têm a ver com a virtude. E o primeiro passo, e desses 2 primeiros passos éticos, cada um desses 2 passos, eles têm 5 proposições. Então são 10 proposições no total, né? 5 proposições do primeiro passo ético e 5 proposições do segundo passo ético. Então a primeira proposição do primeiro passo ético é a ahimsa, significa não violência. Eu acho lindo isso. Então para você começar, para você entrar na prática do yoga, você começa pela não violência. Então não adianta você praticar postura, não adianta você praticar respiração, não adianta você praticar meditação, se você não consegue ser não violento. Entende? O segundo passo é verdade. Então, são os 2 grandes passos éticos do yoga, são os 2 primeiros, né? Não violência e verdade. Eu costumo dizer, eu como professor de yoga, de meditação, não adianta você querer ir lá, sentar, esticar sua coluna, colocar sua mãozinha lá em cima dos seus joelhos, fazer sua respiração. Você não vai atingir meditação se a sua consciência não está limpa. Se a sua consciência não está, você está com um problema de consciência, porque você não conseguiu ser não violento em algum momento, e se você não está praticando, no mínimo, não violência e verdade. Então, o yoga também tem essa coisa das virtudes como passos para o bem-estar, para a felicidade, né? A gente não consegue ser isso sempre, mas a observância disso, a autoobservação, né, estar presente, isso ajuda, né, bastante. Enfim, eu gosto sempre de lembrar disso, né? Bons professores de yoga lembram disso, não deixam as pessoas irem lá praticar suas posturas e ir embora para casa. Não adianta. O yoga vai trazer os benefícios, mas não tanto quanto poderia. A gente sabe que são atitudes altamente inteligentes, né? Você ter a verdade, você ser não violento, é altamente inteligente. A gente não consegue entender, não entenderem isso como sendo a base de todo relacionamento, de todo o sistema, né? Uma comunidade. Seria baseado em verdade e não violência, seria perfeito, é inteligente, né? E a gente Interessante isso que você falou. já fez alguns É debates lá bem no grupo interessante. sobre isso, não é? É verdade, é É. verdade. Porque assim, impossível, de fato, é o que você falou, é impossível. Esse uma imensa de uma sabedoria a gente conseguir ser não violento e a gente conseguir ser verdadeiro. É, primeiro porque a minha escola de yoga chama Ahimsa, Movimento Ahimsa, né? Movimento da não violência. É uma escola tem esse viés bastante pacifista e eu quis criar a escola com esse nome para a gente começar do começo, né? A gente falar sobre Ahimsa, sobre não violência. Né? A Ahimsa, inclusive, era o grande mote do Gandhi, né? Como um hindu, ele falava essa palavra, Ahimsa, né? Ele era hindu, né? E a gente sabe da história maravilhosa dele de ter libertado a Índia de uma grande potência militar sem dar um soco, dar um tapa, quanto menos um tiro, né? Ele fez uma revolução que a gente não pode esquecer nunca. Mas eu costumo definir o Ahimsa, definir a não violência como aquele estado em que as nossas defesas não estão ativadas. E para que a gente não deixe as nossas defesas serem ativadas,
a gente precisa de muita inteligência, muita sabedoria, como você falou. Não é inteligência intelectual, não é, né? Não é inteligência matemática, linguística, etc. É sabedoria interna, de a gente saber lidar com a gente mesmo. E como eu disse, dominar a nossa mente, né? Porque as nossas defesas, elas partem da mente, de uma parte da mente, do inconsciente, tal e tal. E para que essas coisas não tomem conta da gente, é necessário bastante sabedoria mesmo. E a gente tá na gente, a gente tá no presente, a gente saber, né, lidar com essas ativações, a gente saber lidar com com esses gatilhos. Então, de fato, é necessário muita sabedoria e sabedoria para mim é autoconhecimento. Perfeito. Nossa, fantástico. Felipe, nosso tempo já está aqui, já está ultrapassando. Eu estou muito feliz. Eu agradeço o Fabiano de Agrela aqui, que colocou a gente em contato, né? Fabiano também, ele Com que me fez certeza. também ter contato com a Leninha, fantástico. E me fala as tuas redes sociais aqui para quem quiser te seguir. O Instagram é L Felipe Carvalho, Felipe com dois L's, é bastante L, né? É L de Luiz, então só o L, Felipe com dois L's Carvalho no Instagram. E lá a gente conversa bastante sobre todos esses assuntos, né? A gente filosofa bastante sobre a condição humana, sobre defesas, sobre não violência. Eu acho que são assuntos que a gente precisa falar, precisa colocar em pauta para que a gente tenha mais saúde mental e mais qualidade de vida, né? E eu, Perfeito. assim, agradeço bastante o seu convite. Sabia que a conversa seria bem legal. Gente, e quem segue o nosso canal, eu agradeço muito. Quem não segue, por favor, siga, porque ajuda muito a gente aqui. Se você gostou desse bate-papo que eu tive com o Felipe Carvalho, dá um likezinho aqui. Mas antes, Felipe, antes de terminar, eu quero te propor para você definir uma palavra-chave de segredo de longevidade, que nós, a cada episódio, nós, com o nosso convidado, a gente define uma palavra que seria o grande segredo de longevidade daqui da nossa conversa. Você pode sugerir alguma palavra? Olha, eu vou sugerir, talvez eu seja um pouco redundante, mas a palavra vida, né? Porque não é só viver, né? É, é viver conectado com quem nós somos mesmo, né? E ter essa coragem É a vida real, né? na vida real, exatamente. Nossa, Felipe, muito obrigada. A gente vai se encontrar, a gente se encontra em Brasília e vamos nos encontrar também aqui de novo no podcast. Muito obrigada mesmo, você agregou muito e eu fiquei muito feliz com você ter aceitado o Eu nosso que convite. agradeço imensamente. Um beijo, tchau. Obrigado, um beijo. Tchau, gente, beijo.